Olá, trabalhadores seguros. Estamos aqui hoje para estarmos aqui a transmitir o nosso primeiro episódio, que nós vamos trazer como tema a medicina do trabalho, a saúde ocupacional. O que é isto de medicina do trabalho? O que é a saúde ocupacional? Então, vamos hoje tentar perceber de forma clara, de forma simples e de forma credível do que é que realmente é o médico do trabalho. Então, temos aqui hoje como convidados o Dr. João Poate, que é médico do trabalho, atualmente é presidente do Colégio Angolano de Medicina do Trabalho. Temos aqui o inspetor Mário Tavira, que é inspetor do trabalho. Então, hoje vamos estar aqui a abordar, a falar da medicina do trabalho, a saúde ocupacional, como é que ela está a nível do colégio, como é que ela está em termos de atuação legal. Então, vamos estar aqui a conversar de uma forma... E queria agora, antes de nós entrarmos propriamente, Dr. João Poate, o que é que lhe levou a estar a fazer medicina do trabalho? Começou por gosto ou foi uma imposição profissional a nível de trabalho ou de familiar? Alguma situação que viveu e que lhe levou a fazer? O que é que lhe levou a fazer? Ok. Muito boa tarde, Dr. Solange. E devo, antes de tudo, felicitá-la pela iniciativa, não é? Por esse espaço, onde podemos partilhar conhecimentos, né? Do pouco que sabemos, tentarmos partilhar com os demais. Respondendo à sua questão, o que me levou a estudar medicina do trabalho, parece que os caminhos na minha vida foram todos dando para a medicina do trabalho, porque antes de terminar a minha licenciatura em medicina, eu já fazia bancos voluntários em ortotraumatologia, o que eu quis ser. Quando terminei, foram aparecendo oportunidades em certas organizações, portanto, eu trabalhei como médico numa equipa de futebol, não é propriamente medicina do trabalho, mas é uma espécie de... lida-se com trabalhadores, que são os atletas e tal. Sim. Depois trabalhei numa instituição pública angolana como médico, não importa aqui dizer agora qual foi a instituição, e depois fui trabalhar para uma empresa mineira, lá também como médico, aí já estava muito mais próximo mesmo da área que estamos aqui a falar, portanto não era médico de trabalho, era médico de clínica geral, mas atuava na área de saúde ocupacional nessa altura. Fiquei por lá durante 2 anos na região mineira das Lundas, acho que foi na Lunda Norte. E de lá depois rescindi o contrato, voltei para Luanda e entrei para a Faculdade de Medicina num dos departamentos para fazer docência, porque tinha me candidatado já há algum tempo lá, depois a faculdade chamou-me, fui fazendo docência lá e entrei no hospital... Regina Machel também como no departamento, no serviço de ortotraumatologia para fazer o internato, onde fiquei uns bons anos. Mas depois recebi uma proposta de uma organização cá da nossa praça para trabalhar nesta mesma empresa na área de saúde ocupacional, porque essa empresa tinha acabado de criar o serviço de saúde ocupacional e que na sequência disso me iriam dar a formação em medicina do trabalho, portanto... uma área onde eu já andava, e a minha passagem, por exemplo, pelo serviço lá da região mineira, contou muito para ser aceite na instituição, na organização onde eu presto serviços hoje, né? Portanto, parece que estava escrito que eu tinha que ser médico de trabalho, porque eu fiz muito esforço para tentar fazer a especialidade em ortotraumatologia cá e fora. Cheguei a viajar para fazer contactos e tudo, para conseguir o internato lá fora, mas na verdade não era para ser. Não era para ser. É isso que estou a dizer, estava escrito para ser médico de trabalho e é isso que me tornei. Portanto, não foi imposição de ninguém, os caminhos levaram para lá e hoje se alguém me perguntasse se vamos supor que as coisas retroagissem e eu tivesse que escolher
que outra especialidade ia escolher, voltaria a escolher Voltaria a medicina do escolher. trabalho. Ok. E em relação ao colégio, o que é que lhe levou a ir parar? Como é que foi essa trajetória de ir parar ao colégio e ser hoje o nosso presidente? Bom, isso foi o seguinte: quando nós terminamos a nossa formação, eu e mais outros colegas, éramos um grupo de 16 médicos de trabalho, e já o país tinha por aí volta de 14 ou 11 médicos de trabalho, que já tinha criado o colégio. Havia um presidente muito dinâmico na altura, com larga experiência no exercício da profissão. E nós terminamos a formação, ingressamos no colégio e já éramos um grupo mais ou menos 28 ou 30 médicos de trabalho. 28 mais ou menos. Nós demos uma outra dinâmica ao colégio, ou seja, mais dinamismo naquilo. E mais o presidente que encontramos, que já era muito acutilante, então fomos dando mais vida à especialidade e ao colégio propriamente dito. Mas o então presidente teve necessidade de entender que queria acessar a sua, digamos, queria acessar as suas funções como o presidente e precisava de alguém que o substituísse. Bom, ali tinha que haver candidaturas, mas ninguém se mostrou disponível na altura, né? Não estava a ser fácil alguém decidir apresentar candidatura para substituir alguém que tinha uma vasta experiência, portanto era um desafio muito grande naquela altura. Mas como alguém tinha que ser, e eu pensei assim, é preciso que alguém faça alguma coisa. Exato. E esse colégio deve ir em frente. Conversei com alguns colegas mais próximos e disse que eu vou me candidatar. Avançar. Deram-me força. Eles, o Dr. Filipe Jorge, o Dr. Bernardino, o Dr. Nani Kutonda, e decidiram me encorajar, dizer, avança que nós estamos cá por trás para apoiar. Então foi nessa ordem de ideias que eu decidi substituir o então presidente, que é o Dr. Rui Capo, porque era preciso alguém assumir aquilo. E tenho me aguentado até hoje, né? Ainda vai se aguentar. Que não tem sido muito fácil, mas pronto, tenho me aguentado. Também resumindo que na vida não pode ser também tudo fácil, né? Temos que ter algumas batalhas. Também se fosse tudo fácil, se calhar não era necessário alguém estar lá, não é? Sim. Doutor Tavira, hoje inspetor do trabalho, há quanto tempo é que já tem esta trajetória a nível da inspeção do trabalho, ou se foi sempre aquilo que também desejou estar ou fazer, foram circunstâncias da vida que lhe levou até ali, sei que faz por gosto, sei que hoje já faz por gosto, porque já transmite isso, então, mas queria ouvir de si também um bocadinho a sua trajetória. Bom, na verdade também eu nem sonhava sequer que seria hoje um inspetor de trabalho, né? Estava aí na minha terra, no Kwanza Norte, a terminar meu curso de professor, terminei e fui para a tropa. Em 92 houve a paz e havia necessidade de desmobilizar. Uns foram incorporados nas FA, na polícia, mas eu percebi que tinha outro caminho a fazer. Mas nessa altura que fui desmobilizado, não havia emprego como temos hoje. Não havia escola superior, era apenas a Universidade de Agostinho Neto. E eu vivia na casa de uma tia, no entanto, essa tia que tem uma filha, minha prima, e que tinha um gestor de empresa. Dirigia uma empresa, entre elas uma bomba de combustível. Então, por causa da minha dedicação em casa e outras coisas, convidou-me a trabalhar como atendedor de combustível, meter combustível. E havia necessidade, então, de fazer um curso de atendedor. Isto na empresa gestora dos combustíveis em Angola. Se calhar passamos na mesma escola, né? Então, fomos para fazer esse curso na Boa Vista, onde tinha um centro de formação da empresa Sonangol. Então, fizemos esse curso de atendimento. Ética no atendimento, mas, no entanto, também tivemos a oportunidade de fazer um curso de segurança e higiene, fundamentalmente
segurança de combate a incêndio. E como tinha que saber muitas coisas, eu já tinha o nível médio na altura. E na tropa não se aprende só dar tiro, mas aprende-se muita coisa também. Aprendi muita química, muita física. Então, quando começamos a fazer a composição dos elementos extintores, comecei a me sentir, de facto, dentro. E assim, terminamos o curso, voltamos ao trabalho. E na primeira semana, então, eu consigo extinguir um princípio de incêndio, já com o conhecimento que a gente adquiriu nesta mesma formação, e mereci a confiança da direção da empresa e fiquei então responsável geral para a área da estação de serviço e bombas de combustível. E aí fui tendo mais conhecimento sobre a segurança do trabalho. Começou o meu namoro com a segurança do trabalho, né? Ou seja, comecei a me apaixonar e começamos a namorar. Só que depois, algumas situações, eu sou dispensado. Não fazia nada, então recorri para fazer um curso de perfuração e produção de petróleo na Escola Nacional, no Instituto Nacional de Petróleos no Sumbe. Ok. Fomos para o Ministério dos Petróleos, numa bolsa, tinha outras empresas também, e então fiquei a fazer o curso. Tinha uma componente de segurança do trabalho, e o combate a incêndio também era uma... E então comecei a me sentir já um peixe. Aí então deixei de namorar e fiz um casamento. Casei. Um casamento perfeito, que é aquele que se fazia antigamente na Igreja Católica, só a morte nos separa, né? E aí então regresso para Luanda, mas também não era fácil. Fui fazer o exame de medicina do trabalho, que na altura não funcionava, numa das empresas antigas aqui. E então disseram-me que eu estava, porque tinha que fazer um curso, disseram-me que eu tinha uma surdez aguda, como lá estamos a falar de 93, até aqui, pelo que eu sei, não sou surdo, mas pronto. E aquilo inviabilizou o meu trabalho. Fui trabalhar em algumas plataformas e depois inviabilizou o meu trabalho. Nas plataformas, ganhei muito mais gosto e vim. Ora, eu depois também me encontro com um senhor que hoje é neurocirurgião, chamado Júlio, que por acaso há pouco tempo falamos ao telefone, que foi viver junto no meu bairro. E também era ligado porque ele fez o curso no Brasil, de segurança e higiene. Então identificamos. Nós andávamos em Luanda e víamos muitas situações que metiam em risco a vida das pessoas. As empresas aqui que nós sabemos, de eletricidade, de água, que cavavam, ficavam aí. Então, levou-nos a fazer uma carta para o antigo governador, Aníbal Rocha, que nós tínhamos necessidade de trabalhar nessas empresas para ajudar. Okay. E fomos bater as portas também de outros órgãos, como o Corpo de Bombeiros, e não sei quando mais fomos nos familiarizando, e pronto. Assim, quando a carta vai para o governo, o governador manda essa carta para... Fomos recebidos pelo vice-governador, na altura, e mandam a carta para a expensão do trabalho, ou seja, na direção provincial me apetece. Mas eu fui com uma ideia de que nada funcionasse, estava aquele espírito crítico de jovem. Mas essa luta afinal já é antiga. E aí vamos então fazer o trabalho. Quando lá chego, sou recebido por duas pessoas que até um deles chegou a ser inspetor-geral do trabalho, já não existe. E então viram para a nossa abordagem e fomos aliados a esta parte da legislação. Eu já tinha a parte prática e a parte da legislação. Então começamos a fazer os trabalhos juntos, começamos a fazer palestras, etc. E tínhamos o apoio de empresas petrolíferas, que faziam material e nós íamos apenas divulgar. Então, comecei a me aplicar mais. Como também não tinha outras atividades, então eu comecei a me empenhar nessa atividade mesmo, por exemplo, me profissionalizar. E aí, então, fui surgindo, fui o meu PS. E em 2005, porque eu dava aulas depois, em 2005, então, eu fiz o concurso público na expensão do trabalho, deixei de dar aulas e passei apenas a ser inspetor. Ser inspetor dedicado à segurança e à higiene e à saúde do trabalho, sem desprimor de outra matéria que faz parte do meu leque de atividade. E então, foi assim que fiquei a trabalhar durante muito tempo como técnico de segurança e a prestar serviço em outras empresas. E daí mereci a confiança da direção do MAPTES provincial e fui nomeado um chefe de secção e para essas áreas. Muito mais tarde, 6 meses depois, fui então convidado para ser inspetor-geral adjunto para a área de segurança do trabalho na Inspeção Geral do Trabalho, não é? Onde exerci o cargo por 2 vezes, não é?
Então, é mais ou menos, basicamente, isto. E outros cursos que vamos fazendo fora do país, quando a gente viaja, somos convidados. E assim, então, estou ligado. O dia que disserem que, não, o casamento não dá certo. Dá certo, sim, senhora. Tá? E eu para dizer, dona Solange, que quando comecei a fazer o curso, eu pensei, mas higiene, o que me ocorreu na cabeça? Higiene é limpar. É limpar, é não lavar sei as o quê, mãos. não sei mais. E depois, por acaso, até a minha falecida mãe queria que eu fosse contabilista. Eu fiz mesmo curso de contabilidade. E quando se apercebeu que eu vou ter empresa, mas filho, você que estudou um bocado, também vai capaz de limpar as ruas. Não, mãe, não é isto. Tá vendo? As pessoas não entendiam bem. Sim, e até hoje sim, mesmo, sim. há acadêmicos, há pessoas que pensam Sim. que higiene Sim, é só sim. Assim mesmo. limpar. Tá E vendo? daí o nosso objetivo desse projeto, desse podcast, é mesmo isso, é nós também ajudarmos ou fazer as pessoas a entenderem, saírem deste quadrado, deste paradigma de que realmente somos importantes, os engenheiros, os técnicos, que eu digo sempre, estamos, a maior parte somos trabalhadores. E damos valor àquelas especialidades mais tradicionais, né? E que eu digo, nós até chegamos a ser muito mais importantes, porque nós cuidamos daqueles que estão a atender e a cuidar dos outros. Então, daí que tem que existir mesmo este mérito, e temos que cada vez mais trabalhar em mostrar essa importância, porque aqueles que cuidam do ambiente de trabalho, para termos um ambiente de trabalho mais seguro, aqueles que tratam da saúde do trabalhador, temos que ser valorizados. Lógico. E temos que ter a importância que é dada, que merecemos. Então, daí que este projeto é também para isso, para nós começarmos a tirar este pensamento, porque mesmo até hoje há muita gente que não valoriza ou pensa que ser um técnico de higiene e segurança, ser um engenheiro de qualidade, ser um médico do trabalho é só estar aqui a passar um apto ou um inapto, mas é um trabalho, é muito mais do que isso, e por isso é que estamos aqui. Agora, começando mesmo a entrar para o nosso tema, sim, medicina do trabalho, saúde ocupacional, o que é isto? De forma bem clara, bem sucinta. Sim, o que é, para aqueles que estão nos assistir, é, na verdade, o médico do trabalho, a medicina do trabalho. Como é que ele atua, qual é a sua importância, qual é o seu papel dentro das organizações, qual é o seu papel para o trabalhador. Ok. Medicina do trabalho é uma especialidade médica, como qualquer outra, que vem já de alguns anos, ou seja, deve ter mais de um século ou perto disso. Portanto, surge na sequência da Revolução Industrial, a especialidade médica surgiu na Inglaterra, não é? E na Revolução Industrial, portanto, foram surgindo N situações decorrentes das condições de trabalho em que as pessoas atuavam. Adoecia-se muito, morria-se muito. E foi nessa perspectiva que alguns industriais, alguns empregadores entenderam colocar médicos, convidaram médicos para ver as condições em que as pessoas trabalhavam. Foi mais ou menos assim que surge a medicina do trabalho, pelo menos tradicional, mas na verdade, e estou a falar do século XIX, mas já havia indícios de trabalhos feitos, eu acho que em 1700, coisa assim. Trabalhos do médico italiano chamado Bernardino Ramazzini, que é considerado hoje o pai da medicina do trabalho. Já naquele tempo chegou a escrever um livro onde ele descrevia cerca de 54 doenças decorrentes da exposição ocupacional. Né? Portanto, a medicina do trabalho é aquela especialidade médica que tem como principal objetivo diagnosticar e tratar as doenças cuja principal causa é o trabalho, as doenças profissionais, assim como promover o ambiente de trabalho seguro, saudável, promover a saúde das pessoas no local de trabalho, portanto, tornar o ambiente de trabalho saudável. É claro que só com trabalhadores saudáveis é que uma empresa terá maior produtividade. Exatamente. Então,
O médico de trabalho é aquela pessoa que olha para o trabalhador não a partida como doente, mas como uma pessoa que, dadas as condições como o trabalho é realizado, ou dada a presença de certos agentes no local de trabalho que podem causar doença, o médico de trabalho é aquele profissional que cuida da saúde do trabalhador em função à exposição ocupacional. Portanto, quando nós estamos perante um trabalhador, a primeira coisa que o médico de trabalho procura saber qual é o seu trabalho, o que é que você faz. A partir daquilo que você me diz que é o seu trabalho, eu devo inferir para esse tipo de trabalho que possíveis riscos à saúde dessa pessoa corre. O meu trabalho é aquele que vai, por exemplo, as pessoas me dizem, pá, eu trabalho na empresa X, por exemplo. O meu trabalho é aquele que vai até ao local de trabalho da Solange para perceber como é que a Solange exerce o seu trabalho, em que condições, ao que a Solange está exposta para melhor vigiar a saúde da Solange. Portanto, é aquela pessoa que vigia a saúde da pessoa. A missão de trabalho é como que a saúde pública, mas que aplicada aonde? A um grupo de população restrito, que são os trabalhadores. Enquanto a saúde pública abarca a comunidade, o povo todo, portanto, aquelas políticas do Estado que têm de atuar sobre a população para proteger a saúde, com iniciativas que protegem, que promovem a saúde das pessoas. A medicina do trabalho faz isso, mas exatamente para com o trabalhador, porque o meio do trabalho sabe a partida que riscos é que eu está exposto e como eu devo proteger a saúde dele. A saúde ocupacional é já o grosso, porque no local de trabalho há vários fatores que podem causar danos à saúde das pessoas, não é? A saúde da pessoa pode ficar, digamos, afetada não só porque tem lá agentes que o indivíduo inala ou que podem penetrar pela pele, há também outros agentes que podem causar acidentes, por exemplo. Nada melhor do que profissionais que podem detectar riscos de acidentes para que possam preveni-los. Né? E esses profissionais, que são os engenheiros, os técnicos de segurança, têm de integrar essa equipa da saúde ocupacional. Haverá outros formar ali uma equipa multidisciplinar. Essa equipa multidisciplinar é exatamente que formam a chamada saúde ocupacional. Portanto, no fundo, é um conjunto de técnicos que interagem para proteger e promover a saúde de quem trabalha. Ok. Inspetor Tavira, enquanto inspetor do trabalho, como é que nós estamos em termos de inspeção às empresas ou local do trabalho para nós confirmarmos que as condições do ambiente de trabalho estão ali, estão seguros, identificar inconformidades e tentar fazer a parte também pedagógica de melhorias? Como é que nós estamos... Como é que é feito este trabalho, esta ação? Bom, a inspeção do trabalho é um órgão público dotado de personalidade jurídica, é um instituto público que tem uma autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e ele é um órgão desconcentrado, está em todo o país, com exceção das novas províncias que nasceram bem há pouco tempo, fruto da divisão política administrativa. E tem como missão fundamental mesmo avaliar as condições do trabalhador ou as condições em que os trabalhadores estão expostos durante a realização da sua tarefa, de forma que este não se torna num elemento nocivo para o povo trabalhador, conforme diz aqui o doutor Poati. Então, nós vamos verificar com outros técnicos, e aí é muito bem que este é um órgão multidisciplinar e transversal, porque nelas estão inseridos vários profissionais diretamente, como os médicos de trabalho, as pessoas formadas em psicossociologia, os ergonomistas, os higienistas e outros profissionais que vão intervir no sentido de fazer com que o trabalho não comprometa mesmo a saúde do trabalhador. Uma das missões fundamentais da IGT, da Gestão do Trabalho, é a melhoria das condições, tornar-se que o trabalho seja um trabalho seguro. Mas o trabalho aqui, do ponto de vista legal, é uma necessidade, não é? É uma necessidade, é um direito. Logo,
também diz a lei que esse trabalho, que é um direito, que é uma necessidade, não pode prejudicar a saúde do trabalhador. Pelo contrário, tem que valorizar a vida dessas pessoas, quer no lazer, a vida social. Ou seja, o trabalho tem que ter um reflexo positivo na vida física da pessoa, da vida psicológica da pessoa e até um espiritual e social, fundamentalmente. Sim. Então, não pode o trabalho prejudicar. Vou trabalhar hoje e vou regressar em casa sem um dedo, sem uma mão, eu sem vida. Então, esses objetivos. Agora, é verdade que quanto à expensão do trabalho, nós fazemos 2 tipos de expensão. Uma expensão técnica e a outra expensão social. O que é a expensão técnica? A expensão técnica é aquela expensão que a gente vai na empresa verificar mesmo se as condições estão dentro dos parâmetros. E a gente não vai sozinho, porque dentro da expensão também tem técnicos de segurança, de higiene. Eu, fundamentalmente, sou dessas pessoas. E, muitas vezes, para a gente conseguir apurar que o ambiente de trabalho é seguro, vamos com higienistas, fazemos as medições para vermos de quanto as condições estão dentro dos parâmetros e não pode prejudicar a saúde do próprio trabalhador. De igual modo que eu digo assim, nós não temos uma especialidade médica, mas estamos condenados a andar juntos, os médicos de trabalho. Porque o trabalho de um complementa o trabalho do outro. Sim. Hoje temos mais pessoas muito mais formadas, temos mais pessoas a se focar um bocadinho mais na saúde ocupacional, hoje, dentro das expensões do trabalho, e o nível acadêmico do nosso inspetor também já são muito bem adequados e já facilita o nosso trabalho. Uhum. O desafio é grande, mas para dizer, doutora Solange, que eu fico satisfeito desde o tempo, metade da minha idade dedicada à segurança e higiene, fico satisfeito hoje. Um motivo, só por estarmos aqui a falar de segurança, já estamos a mudar a nossa cultura de segurança. Sim. Antes não acontecia, mas já falamos aqui, as pessoas compreendem um bocadinho, estamos organizando cada vez mais workshops, eventos. Para ver como é que tem sido a concorrência, não é? Sim. Quando há um evento nesta área, a concorrência é grande. Parece que a mensagem está a passar. Sim, porque o trabalho mesmo ainda é grande e quando explicou a sua trajetória, eu fiquei aqui desde 1900 e Huawei já estava ali a tentar também neste contexto de implementação de cultura de segurança e hoje nós estamos onde estamos, em 2025, mas ainda é uma luta e tem sido luta de empresas que ainda não têm implementado a cultura de segurança e isto é o nosso dia a dia e que é responsabilidade de todos nós e é mesmo nisso, né? Cada vez mais vamos tendo eventos, o que é bom. A única pena é que nesses eventos a maior parte do pessoal que vai nunca são os gestores, os líderes de top e que são eles que definem, que decidem as regras às vezes na empresa, então, mas já é um bom começo. Já mesmo os líderes também, mesmo os líderes também já aparecem. Eu tenho tido contato com muitas empresas em que eu dou formação de alta liderança e quem fica lá são mesmo os líderes. Estão lá os líderes com os trabalhadores, muitas empresas que têm essa cultura, já tem uma geração de gestores que já pensam na pessoa, já pensam no homem, não apenas no lucro. Aliás, para ter o lucro, ele já sabe que tem aqui o trabalhador e para tal, esse trabalhador tem que ser saudável. Já é muito bom e vamos ver que nos eventos que vêm acontecer agora em todo o país, empresas particulares que vêm formando equipas e com o apoio da IGT nós vamos. Pedagogicamente estamos a ter de fazer um bom passo. Independentemente de fazer visitas e penalizar as empresas que faltam com aquilo que são seus deveres, nós temos uma componente pedagógica muito grande. E como é que a gente faz isso? Através das nossas palestras, seminários, workshops que a gente faz, porque podemos até chegar na empresa e falar que isso está mal. Mas se a gente não consciencializar a pessoa, nunca vai tirar aquilo daí. Não vai mudar, porque nós tivemos muitas empresas que a gente até multava. Multava, mas não mudava as condições, mas estava sempre a gastar dinheiro. O nosso objetivo não é este, é o inverso, fazer com que as empresas cumpram, fazer com que os trabalhadores cumpram com aquilo que é a segurança e a higiene para o bem da nação. Ou seja, famílias saudáveis, cidadãos saudáveis, empresas fortes, um país robusto. De outra maneira, então, veja bem a importância das pensões de trabalho na economia real em Angola.
Ok. Doutor Poata, enquanto médico do trabalho, qual é aqui o nosso papel enquanto médico do trabalho nas empresas com as ações preventivas para mitigarmos ou reduzirmos, procurarmos reduzir os acidentes de trabalho, as doenças profissionais? Qual tem sido ou qual é o nosso real papel a nível das organizações com estas ações preventivas? Bem, Ou que ações nós podemos implementar, as empresas podem implementar para nós irmos mitigando esta problemática? Que vou chegar também ali no inspetor, que são números que não estão a ser nada bonitos, né? bom, como eu disse, a missão de trabalho não é mais do que a saúde pública aplicada a um grupo de cidadãos que são os trabalhadores. E como é que nós podemos ou devemos atuar? Conhecendo os perigos que as pessoas estão expostas. Se estamos a falar de perigos ou riscos químicos, físicos, etc., nós precisamos de elaborar programas, primeiro para passar a mensagem, porque as pessoas têm de saber ao que eles estão expostos. Dificilmente a pessoa vai se prevenir de algo que não sabe que existe. Sim, daí a importância também das formações, das campanhas de sensibilização, mesmo de Assim capacitação dos próprios trabalhadores, isso também é muito importante. Então tem que haver, o médico de trabalho conhecendo os fatores de risco presentes no ambiente de trabalho, tem que criar programas de promoção de saúde, de proteção da saúde das pessoas que estão expostas a esses mesmos fatores de risco, né? Portanto, se a pessoa está exposta a nível de ruído acima digamos, dos parâmetros previstos, o médico de trabalho primeiro tem que informar que esse risco existe. Segundo, qual é o risco que ele corre se ele trabalhar sem a proteção? Há o risco de perder a audição, mas para além de perder a audição, existe outro risco a que ele pode estar sujeito, inclusive problemas de hipertensão, problemas de estresse, uma série de manifestações que ele pode apresentar caso esteja exposto a esses níveis de ruído sem a devida proteção. Então, ele tem que saber o que é que pode ocorrer com ele se não se proteger. E isso faz-se mediante programas de promoção da saúde que devem existir. Mas aqui estamos a falar de riscos, digamos, profissionais. Mas também existem problemas de saúde, digamos, problemas de saúde crónicos, não é? Que podem afetar os trabalhadores. O trabalhador não só está exposto a riscos físicos, químicos, não desenvolve só doenças ligadas a essa exposição. O trabalhador é uma pessoa já que pode falamos ter... muito nos riscos psicossociais. O trabalhador também pode ter hipertensão, não é? Porque ele tem uma família, tem uma herança, ele pode desenvolver hipertensão, pode desenvolver diabetes, pode desenvolver câncer de qualquer parte do corpo. Sim. O médico de trabalho também pode criar programas de promoção da saúde ligados às doenças crônicas que existem, às doenças transmissíveis, porque o principal objetivo é proteger a saúde de quem trabalha. Fundamentalmente, proteger das doenças profissionais, que é este, no fundo, o principal foco. Mas não pode descurar as outras doenças crônicas que existem, né? Sim. Porque a pessoa tem que ser vista de uma forma holística, né? Ele não é só trabalhador, ele é o senhor Tavira, tem família e pode padecer de qualquer outra doença. Eu então, digo sempre, nós olhamos o médico de trabalho, nós olhamos os trabalhadores como pessoas. E como pessoas temos que olhar no seu todo. Assim né? mesmo. Então, eu fiz essa questão mediante e que... programas que se consegue proteger a saúde e proteger e promovê-la. Eu fiz essa questão mesmo para picar aqui os que estão nos assistir, para que há aqui um tabu de acharem ou de acharmos que o médico do trabalho só faz os exames médicos ocupacionais, que é só para dizer se o trabalhador está apto, se está inapto, mas que por detrás de tudo isto há também muito trabalho de responsabilidade do médico do trabalho, que é tudo isso que o doutor esteve aqui a explicar. É criar esses programas, porque tem este pilar preventivo, que é muito importante. Não esqueça que a medicina do trabalho surge da saúde pública e da clínica. Há que combinar esses dois pilares que formam a medicina do trabalho.
Você não vai ser bom médico de trabalho se não tiver for um noção bom de clínico, saúde pública, mas também não vai ser médico se não tiver análise clínica da pessoa, né? Da pessoa que te aparece ali, eventualmente com queixas. E antes de ser médico de trabalho, você é essencialmente médico. Então não pode se esquecer que pode haver um contexto epidemiológico na área em que você trabalha. Não pode escurar que nós estamos numa zona endêmica de malária que o trabalhador pode estar acometido por uma malária. Eu não posso estar a pensar só em doenças profissionais quando as doenças comunitárias estão aí também. Eu não posso estar à espera de uma tuberculose só com um trabalhador, por exemplo, das unidades de saúde ou que estão ligadas à unidade de saúde infecto-contagiosa, ok, mas também pode haver tuberculose, alguém que está exposto a ambientes químicos. Ou a silicose, estamos aqui a confundir Então, com a tuberculose. tem que haver um raciocínio clínico. Sim. Não é só está apto ou está inapto. Sim. Ainda que a gente passe aptidão ou inaptidão, é com base em alguma informação. Por que eu passo inaptidão a Solange, ao Tavira para este trabalho? Eu tenho que ter argumentos. Por que ainda, mesmo tendo o problema A ou B, eu sei que eu detetei no trabalhador Manuel ou Pedro, mas eu ainda admito que ele esteja apto para aquela função? Porque eu tenho que ter ciência de que o trabalho que ele faz não vai comprometer ou não vai agravar a condição dele, ou o problema de saúde que ele tem não representa perigo para terceiros. Então, tudo isso, o médico de trabalho tem que ter essa informação toda incorporada, mesmo para essa aptidão que fez referência a ser emitida, né? Tem que haver ciência por trás, tem que haver raciocínio ligado a esses aspectos todos que eu mencionei. Inspetora, como é que nós estamos hoje a nível da Angola em termos de regulamentação para o exercício da saúde ocupacional, da medicina, do trabalho? Como é que nós estamos? Bom, isso é um processo, andou um tempo praticamente... Que hibernou. Exatamente. Mas à medida que o mercado vai se transformando, vai exigir do Estado regulamentos, né? Porque só aparece regulamento em função das situações, ou seja, só se cria lei em função dos acontecimentos. E há bem pouco tempo saiu o decreto 179 por força mesmo da dinâmica do próprio mercado, né? Exigia. Só para recuarmos um bocadinho. Começou-se a falar praticamente da segurança do trabalho em 94, quando saiu o decreto 31/94. Mas já existia a segurança do trabalho antes da independência, mas era mais no ponto de vista da reparação e não do ponto de vista preventivo. Ok? E parecia assim. E com essa situação da independência, os quadros, as empresas fora, e começaram depois a formar os primeiros quadros fora do país, sobretudo em Cuba, né? Técnico de segurança, que são inspetores que eu encontrei nas inspeções do trabalho, encontrei um grupo de pessoas que produziram toda essa lei, porque nós tínhamos um apoio, e até agora, da OIT, Organização Internacional do Trabalho, em que formam muitos desses inspetores, e foi-se passando. Ora, já começamos a ver que a OIT determina que essas normas têm que ser atualizadas de 10 em 10 anos. E a nossa ainda, a Lei Geral do Trabalho foi adequada, e então a necessidade de regular uma série de matérias. Nós temos muitas leis dispersas, né, na Secretaria de Segurança do Trabalho, que precisam ser arrumadas num documento único. Temos o decreto 21, por exemplo, sobre as comissões de prestação de trabalho, precisa ser também adequada à nova realidade. Okay? Porque hoje, sim senhor, estamos na era da tecnologia, da digitalização e da inteligência artificial, consequentemente também este ano vai é o aparecer, lema da OIT. Vai aparecer. O Dr. Poate falou da Revolução Industrial nos fins dos anos do século XVII e princípios do século XVIII. A primeira revolução. Hoje estamos na quinta revolução industrial, a época da robótica. Mas como é que ainda temos doenças, mesmo estando usando essas técnicas? Porque tudo isso traz novos riscos. Sim. Então aqui estamos a adequar. Tudo isso. Estamos a adequar, está-se a trabalhar. Está dentro do programa das pessoas de trabalho e outros órgãos afim a produção de normas, porque temos ainda uma carência de normas também. Nós usamos normas internacionais e de outras comunidades que já estão mais avançadas que nós. Então podemos, por exemplo, ver só uma coisa muito simples. Os equipamentos de produção individual
Muitos que se usam esse equipamento de produção individual em Angola sem estarem certificados. Ninguém sabe qual é a qualidade do material que se produziu. E a nossa norma diz que nós devemos fiscalizar até inclusive as pessoas que fabricam máquinas e etc. Então temos que ter essas diretrizes para podermos então regular o mercado. E regular o mercado é exatamente a aparição do decreto 179, né? A saúde ocupacional, a medicina do trabalho. Era praticamente ainda também na gaveta. Começaram a aparecer os primeiros médicos. Eu me lembro quando entrei na IGT, nós tínhamos 2 médicos de trabalho em Angola, que também, um trabalhava na FINA e outro depois acabou fazendo outras tarefas. Hoje não. Hoje a coisa está muito bem. Mas há sempre, aproveitando todo um processo novo, há sempre curvas, né? Sim. As pessoas querem fazer para ganhar dinheiro. E nós estamos assim, hoje em dia, agora a fama querem fazer medicina de trabalho porque acham que é a área que está a ganhar dinheiro. Eu não sou nem que então também não sei. Também não sei. Nós estamos a regular e é preciso sair normas próprias. Nós temos partilhado com o Dr. Rui, o Dr. Poati, por conta mesmo de ser presidente do colégio, denúncias, não é, que tem que ser no nosso âmbito da resolução, os preços, por exemplo, dos exames. Como é que você vai pagar 10.000 kwanzas no exame? Sim. Está a fazer exame ou está a fazer o quê? Não faz sentido. Não faz sentido. Então temos que regular isto e acho que nos próximos 5 anos, até 2030, poderemos ter muito mais normas regulamentares sobre a matéria. Infelizmente, nós mesmos estamos numa realidade com as empresas e que eu digo, isto também, a mim, deixa-me muito triste. Ainda em tempos tive uma solicitação de uma empresa mais ou menos assim, e que deixa mesmo triste porque nos transmite uma falta de reconhecimento da própria classe, né? Dos médicos do trabalho, da saúde ocupacional, que é empresas que vêm até nós, mas que só querem pagar pelo certificado porque querem apresentar a IGT. Então, esta empresa, às vezes digo, quer dizer, deixa-me triste saber que eles não estão preocupados propriamente com a saúde do trabalhador. Ele quer meramente cumprir com a lei e chegar ali, o inspetor está a vir ir lá bater a porta e ele tem o papel. E eu tenho estado, por acaso, nas redes sociais a apelar muito, principalmente aos nossos colegas médicos, que não tenham de estar a agir desta forma, a fazer desta forma, porque infelizmente temos de tudo. E é aí também que eu desafio não só o colégio, como também agora constituímos a Sociedade Angolana de Medicina de Trabalho, da qual eu faço parte, sou a vice-presidente. Queríamos ter aqui o nosso presidente, mas que desafio tanto a sociedade e o colégio que temos que pensar nisto, em criar também aqui as normas, os princípios da nossa atividade, ética, sim, né? Do código de ética, porque até existe um código internacional de ética, porque estamos a ter muito disto. Isto acaba depois também por desvalorizar aquele médico ou aquelas instituições que querem realmente fazer a medicina do trabalho como deve ser. Então, o mercado, e é aí onde também tem um papel muito importante a IGT, que tem cada vez mais também apertar nas inspeções nessas empresas que só querem saber do papel e que são capazes de pagar 5.000, 7.000 por um papel, porque ele só quer dizer que não está preocupado com a saúde do trabalhador. Falando agora aqui nisto, porque isso aqui são desafios que nós temos, ia perguntar aqui o inspetor Tavira, que desafios é que tem encontrado na implementação dessas obrigações legais nas empresas, assim como a nível da medicina do trabalho e mesmo em termos do colégio, que desafios é que tem encontrado no exercício da medicina do trabalho? Então, queria também aqui isso vamos dizer, eu digo sempre, estou sempre no lema que eu digo, não misturar o partido, mas que a luta continua, mas a vitória tem que ser certa. O desafio é grande, porque o primeiro desafio que a gente encontra é a educação. O problema é educação. Me foi feita essa pergunta pelo Jornal de Angola. Como é que podemos mitigar esse desafio, por exemplo, que é a educação? Eu já comecei aqui, a minha parte, nós já começamos, que estamos aqui, estamos a tentar fazer isto. É um papel, uma mas tarefa precisamos. que deve começar em casa. Nós
somos aquilo na empresa, somos aquilo que somos em casa. Não é? E chegamos numa sociedade, numa organização, que depois vamos ser moldados em função da cultura daquela organização. Então, as famílias, primeiro. As crianças, no jardim de infância, quando vão para a escola, né? No jardim de infância, eles vão estar a aprender. Eu ainda, quando estudamos, aprendíamos as coisas básicas, tocar, como é. Aprendíamos na educação. Até quando eles se formar, quer do ponto de vista profissional ou acadêmico, já tem que sair com a cultura de segurança para ir num emprego. Já tem que saber que a vida é importante. Eu vou dizer que alguma coisa, se calhar, podem não concordar comigo. Durante o período de guerra em Angola, até um certo ponto, as pessoas perderam o valor da vida. A vida ficou banalizada. Pode morrer aqui, pode não sei qual, mas porque começamos agora a gostar do quê? Do material. Temos um óbito, como é que o pote apareceu? Apareceu com um carrão, não sei o quê, com um PR cartão. Vamos para uma empresa, por exemplo, quem é o Tavira? Mário Tavira é falado, mas qual é o carro que está andando? Mas esse Jimmy, não sei o quê. Começamos a ganhar muita apetência pelo material e não pela vida. E aqui temos que fazer uma inversão. Sim. 360 graus, começarmos a valorizar a vida, de facto, para depois armarmos o material. E passa necessariamente numa questão de sensibilização de todos os atores, sabe? Eu digo assim, essa geração, que somos nós que estamos aqui sentados, uns mais velhos do que os outros, temos a responsabilidade de deixar a esses jovens que estão a vir aí um país bom. Mas um país bom com disciplina, com educação e criarmos a cultura, de facto, de segurança do trabalho. Hoje, já muitas pessoas escrevendo, por exemplo, há pouco tempo ofereci um livro de um autor angolano, doutor Telmo Santos. Vi a tua obra, por exemplo, não é? E aquilo que a gente diz, nós nascemos para servir, mas não é só servir bem. Se não sabe servir bem, é melhor morrer. Então, nós temos que aprender a servir bem, lá onde a gente está. E é assim que vamos conseguir mobilizar. Se reparar bem, eu fiz uma dinâmica na conferência que acabamos de fazer, em que estamos a brincar e depois mandei meter a mão. Sim, na nuca. Isso é para dizer o quê? Que nós que somos os profissionais dessa área, e não só, as pessoas com responsabilidade de mudarem essas coisas, têm que ter uma atitude positiva. Porque outras pessoas conhecem e nos veem como líderes e vão acompanhar o nosso processo. Sim. Então, aqui, há pouco tempo falaste, por exemplo, sim senhor, temos poucos médicos, mas muitas vezes temos atitudes negativas do médico que só quer assinar, mandou, não sei o quê, e pronto, não quer saber das pessoas. A semana passada, apareceu um angolano, cidadão angolano, que trabalha numa empresa e veio ter comigo para poder ter o certificado. Mas eles não queriam submeter os trabalhadores à expensão médica. Queriam que eu fizesse, como os colegas médicos, pegar ali e davam o meu dinheiro. E eu disse que você nesse momento está numa condição de estar preso. Por isso é que eu não sou rico nesse país, porque eu sou patriota. Penso na minha pátria, penso nos meus compatriotas. Essa é a razão. E se vocês insistirem nisso, vamos... Então, essa é a situação que temos que mudar. Essa atitude. O imediatismo é um desafio. Sim, as pessoas têm, está vendo? O desconhecimento e também aqui a questão da negligência. Vai fazer aqui, não vai acontecer nada. Porque o homem só acredita em coisa que não vê em Deus. Mas em outras coisas que ele não acredita. Você precisa partir a perna, precisa partir a mão, precisa ter uma doença para depois ser... Porque as pessoas, no fundo, não têm medo da doença. As pessoas têm medo da dor. E depois temos um problema também, os próprios trabalhadores, nós temos aqui um nível de trabalhadores que a falta de conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, é tão grande e o medo de perdermos os empregos é tão grande que nos faz também nos submetermos a determinadas coisas. Eu, em tempos, tive uma situação com um trabalhador que trabalha em regime offshore. E que no seu exame, no visioteste, ele tinha praticamente, não via nada numa das vistas e quase também não via na outra. Então pedimos a avaliação da oftalmologia. A oftalmologia é um doente diabético, descobrimos que ele tem glaucoma, que não cumpre também com o incumprimento terapêutico, mandamos para a oftalmologia disse não, ele é cego de um olho e já está com
60% do outro olho. Então, para nível de offshore, pelas normas, seguindo as normas, né, da UK, da CEP, nós temos este trabalhador para offshore, ele está inapto, porque até a função dele é soldador, ele está inapto. O próprio trabalhador é que estava a tentar, por favor, mas eu já trabalho, e é um trabalhador que já está na empresa há vários anos, mas conosco tinha sido a primeira vez que fez exame conosco, e foi inapto, assim, você até pode trabalhar em terra, mas para este regime você não pode trabalhar. Então, isto para nós, às vezes, temos que fazer mesmo o nosso trabalho de forma correta e aquilo que é correto. Mas fiquei a saber que esse trabalhador foi fazer a inspeção numa outra unidade e passou. Nós temos um caso. E passou. Então, há um grito grande também de nós começarmos a inspecionar esse tipo de ações ou esse tipo de situações, porque senão amanhã... Um exemplo igual a este. Não sei o que será de nós, porque depois vamos ficar conectados. Aquele que quer fazer o que é certo, vamos começar a ficar conectados como o médico que não presta, ou então a clínica que não presta, porque quando vai para ali está da inapto. E depois... Mas o próprio trabalhador a implorar que queria ir. E você que faz o certo, chega uma altura que começa a duvidar consigo mesmo. Mas espera aí. Será que quem está errado aqui sou eu? Você começa a duvidar dos conhecimentos que traz. Porque depois as coisas são tão banalizadas que o certo já começa a ser... Parece que não vale a pena. Eu concordo com o inspetor Tavira, não esqueço que vai dizer. Que eu disse isso em tempos também, um evento que fui, e que eu disse, olha, vi uma menina, uma mãe que foi assistir e levou a sua filha, e que disse que leva, sempre que vai a um evento, ela leva a filha. A filha deve ter uns 12 anos por aí. E eu disse, olha, é a melhor coisa que está a fazer, porque esta coisa de nós conhecermos, sabermos o que são riscos ocupacionais, como identificar, como mapear, é muito importante. Nós mesmo em casa, eu quando dou formação na instituição em que estou, eu digo sempre isso. Aquilo que vocês estão a aprender aqui, de como identificar os riscos, levem para a vossa vida pessoal, levem para casa, os vossos filhos. Tudo. Então, concordo consigo quando diz que isto devia ser dado até nas escolas. Eu peguei na minha equipa, que agora vem aí o mês de junho, e decidimos fazer uma ação solidária em uma escola primária, em que nós dissemos, não, vamos fazer ali uma atividade lúdica, mas vamos fazer palestra. E a palestra que vamos fazer vai ser mesmo focada na cultura de segurança, nesta matéria, que são crianças, mas que é importante começarem a saber. Então, é mesmo, eu concordo consigo, sim, que também é uma forma de nós começarmos por aí. Sim. É um exemplo igual a esse que acabaste de dizer, e que ninguém contou-me, nós acompanhamos, na altura, no tempo do CSST, em que o trabalhador também é um trabalhador marítimo, um trabalho no mar, plataforma. E ele foi numa instituição em que querem perder o cachê. Sim, ele fazia sempre que subisse, fazer os exames, e ele já tinha um problema muito grande, ele já tinha uma surdez severa. E ele fazia um esforço muito grande para poder compreender a expressão facial, não é? E outras das pessoas que com ele trabalhavam. Não é possível, o que é que ele admira? Primeira avaliação deu negativo. Foi. A segunda, tudo. Terceiro, a quarta. Na quinta, a avaliação já vem diminuição da surdez, não sei a quantos graus. Mas sofreu algum acidente? Não. E por que estava naquelas condições? Afinal, ele já era surdo e dava o combo ao médico. Faz favor, facilita-me com isto lá. Eu quero estar lá porque é com esse dinheiro que eu sustento a minha família. Mas expondo a sua saúde. Tá vendo? Porque não, eu vou estar mais ou menos uma semana, um mês, para conseguir um dinheiro, consigo arranjar. É essa situação das pessoas também serem presas daquilo que a gente pensa que é o tal pão. Mas também está a cometer o erro de estar buscando tal pão, estragando a sua família, porque depois de tal pão, você está dinheiro, você está aqui a defender, que está a matar a sua saúde, não vai dar para resolver o problema que você se arranjou. Acho que foi também aluno do tempo do falecido doutor da PED. Sim. E ele, quando era médico de medicina legal, e quando ele dava-nos as aulas, ele ensinava-nos a fazer a fórmula da micha, né? de como é que depois seria o resultado quando desse um boom.
dos anos que íamos ter de cadeia, o que é que íamos também depois perder financeiramente. Então eu dizia, o crime não compensa. Não. Então, às vezes nós achamos que não vamos fazer porque vai dar certo, está a correr tudo bem, mas há sempre um dia que vai correr mal. Então, o melhor é não fazer, é tentar fazer mesmo o que é correto. Doutor João Paty, ia lhe perguntar também agora, qual é, isso já entrando um bocadinho para o que é o colégio, né? Qual é a competência do colégio? Qual é o papel do colégio para nós, médicos do trabalho? Ok, mas antes de entrar ali, eu acho que a questão colocou sobre desafios. Sim. Também parece que deixou uma parte para mim, né? Que, muito sinceramente, é tudo muito transversal, não é? Os desafios passam mesmo por educar o homem. Ali o Dr. Tavira tem toda a razão, e se conseguirmos educá-lo desde a tenra idade, melhor. Nós teremos cidadãos melhores. Me lembro uma vez, estávamos numa atividade fora de casa, numa casa de um parente, a minha filha comeu banana, mas reteve a casca de banana na mão por muito tempo. E depois perguntei, mas vai tentar se fazer isso? Não estou a ver onde vou. Onde é que vai deitar? Onde é que vou pôr? Ok. Não identificou um balde de lixo. Não identificou o balde de lixo. Depois, tá bem, então pergunta à tia para saber onde é que está o balde de lixo. Porque ela sabia que ela não podia colocar aquilo em qualquer lugar. Sim. Né? E isso ficou impregnado nela e leva isso para a vida. Então, é desde pequeno mesmo que temos que transmitir para virar cultura mesmo. Em relação ao exercício de missão de trabalho, há muita coisa que precisa ser, digamos, sim, grosso modo, indiretado, né? Está um mercado com um imediatismo muito grande e no último curso de pós-graduação em missão de trabalho, que uma clínica nossa aqui, não quero citar, mas já agora para... É assim, quando quiser citar, tem que dizer eles primeiro que é para me patrocinarem aqui um projeto que será bem-vindo. Eu fui chamado para dirigir algumas palavras sobre o que é isso, exercer a missão de trabalho. Eu transmiti a eles, aos colegas recém-formados, que havia cá um mercado vasto e fértil para eles, mas que procurassem ou que optassem pela correção. Exato. Que resistissem o assédio, porque há. A pressão, como disse aqui o Dr. Tavira, assina-se aos atestados, muitos deles são atestados que não têm substrato nenhum. O exemplo que foi dado aqui, de alguém que já tinha uma severa... Você não sabe os perigos a que ele está exposto. Estás a emitir um atestado. Estás a emitir um atestado de aptidão para alguém que é surdo e que trabalha em uma área em que ele vai... que depois pode perigar também a vida de outros. Dele e de terceiros. Sim. Estás a ver? Então, é preciso que os colegas ou todos nós mesmo que trabalhamos percebamos isso. Né? Não adianta irmos a correr. Vamos procurar fazer bem. Resistirmos ao assédio. Isso de vamos só assinar o atestado não dá. Ainda que exista hoje em dia, existe um médico avaliador, o médico avaliador tem que estar sob o controle do médico do trabalho. Os atestados médicos não podem ser assinados se você que tem o dever de assinar tiver alguma dúvida. Na dúvida, não avance. Não avance. Esclareça-se, peça alguma informação sobre quem é que avaliou, tenta perceber melhor. E os desafios também se colocam, tanto a relação do médico de trabalho com a empresa, porque algumas empresas, naquilo que foi dito aqui, que só querem cumprir a lei, às vezes pressionam muito os médicos. E querem estar acima dos médicos ou da decisão dos médicos. Porque até ele já sabe o que é que deve estar escrito no atestado. E às vezes o poder, discricionário, o poder técnico do médico é esvaziado porque há interesses instalados aí. Está a perceber? Então, os desafios são muitos, mas que tudo isso consegue, eu acho que com educação, informação.
E a responsabilização. E a responsabilização, é verdade. outro item a ter em verdade, conta. É verdade. Pronto, agora queria que eu falasse sobre o colégio. Podia repetir exatamente Sim, o que... era dizer qual é o papel do colégio para nós, de medicina enquanto do trabalho. médicos do trabalho, qual tem sido o papel do colégio, como é que um médico que é clínico geral ou de alguma especialidade que quer se tornar médico do trabalho, como é que ele chega a ser também membro do nosso colégio? Membro do colégio. Pronto, primeiro que o colégio digo assim, tipo um apêndice ou é uma estrutura, é um órgão da Ordem dos Médicos de Angola. Né? Portanto, a sua ação é no âmbito de todas as normas da Ordem. Né? Tem um regulamento próprio, portanto, o colégio, digamos assim, é que regula o exercício da atividade médico-trabalho. Da mesma forma como, quer dizer, através das normas da ordem, né? Da mesma forma que a ordem é que decide, a Solange estudou mesmo, sim, pode exercer atividade como médico. Quando já entramos em particularidades, em especialidade, você tem a competente especialidade que lhe confere, digamos, a autoridade para você exercer ali como especialista naquela área. Então, essa é a nossa competência. Agora, o Manuel quer ser médico de trabalho, ok. Primeiro, é ser médico. Primeiro passo. Segundo, fazer uma formação, portanto, uma pós-graduação em medicina do trabalho, ou residência médico, internato médico em medicina do trabalho. Cumprindo com um programa que programa, existe, sim. Né? Existe, portanto, depende de onde é que você vai fazer a formação, mas, por exemplo, para quem quer ser médico de trabalho em Angola, é importante saber qual é o programa mínimo. O programa definido no país, só um segundo. Para poder saber como é que... Qual é o programa mínimo que o país definiu como base para ser especialista em medicina do trabalho? Não basta, vou fazer o curso. Ok. Será que esse curso, as valências que esse curso tem, as disciplinas que você vai estudar vão de encontro àquilo que está definido no país como o programa de medicina do país, de medicina do trabalho do país? É preciso ter em conta isso. Pouco depois você vai fazer, porque depois também tem aspectos, não falo até de legislação como tal, né? Mas tem aspectos de escolas, né? Porque nós temos um programa definido por pessoas que tiveram formações também na escola onde se formaram. Então entenderam que existe uma série de matérias que são essenciais para que o médico de trabalho saiba. É aquilo que está lá no programa. Até hoje é aquilo que vale, é o que conta. Essa pessoa vai fazer essa pós-graduação, feita a pós-graduação ou internato, cumprida essa etapa, tem que contactar o Instituto de Especialização em Saúde, que é o órgão do Ministério da Saúde que no fundo controla ou superintende ou supervisiona as formações pós-graduadas na área de saúde, que por sua vez, portanto, orienta o candidato que, olha, você deve reunir documento X, Y, Delta, reúne tudo isso e apresenta. O Instituto normalmente pede um parecer da ordem, no caso concretamente do Colégio de Medicina do Trabalho. Portanto, o processo quando chega a nível da ordem é endossado para o colégio analisa esse processo, avalia a conformidade com aquilo que existe, que é o programa definido num regulamento. Se tudo estiver conforme, até pelo menos o ano passado também se exigia que você tem que ter pelo menos algum tipo de uma série de atividades realizadas na área do seu trabalho, porque você traz uma pós-graduação, ok, está tudo no papel, mas o que você sabe fazer? Você está solto e vai ali, o que você vai fazer? Pronto, uma coisa é a carga, digamos, académica, outra coisa é o saber fazer. Pronto, a gente avalia também essa componente. Mas de algum tempo para cá decidiu-se instituir uma prova mínima para avaliarmos as competências que o candidato ao médico do trabalho sabe para exercer.
Ele, para além digamos assim, do, do certificado que traz, do curso feito, que também é avaliamos a conformidade com aquilo que é o programa, mas também traz um CV. Tudo isso ali pode servir de base para tentarmos saber do candidato ao título o que é que ele sabe. E se houver necessidade de melhorar essa parte, melhorar aquilo, a gente faz isso. Portanto, o que é que a pessoa, o interessado, deve fazer? Feita a licenciatura em Medicina, procurar uma pós-graduação em Medicina ou residência médica em Medicina, internato médico em Medicina, que o país, infelizmente, ainda não está a fazer. A maior parte das pessoas vai fazendo fora. Feito isso, volta ao país e segue esse roteiro todo. Entrar pelo Ministério da Saúde, que depois endossa para a Ordem emite, através do colégio, emite um parecer, responde ao Instituto, o Instituto depois volta a comunicar à Ordem dos Médicos em como a doutora Solange, o doutor Pedro, é especialista em medicina do trabalho, de facto e de jure. Assim Como é que nós estamos em termos de números? Quantos somos? Bom, deixa eu lhe dizer. Ou estamos numa média de quanto? Nós estamos agora ali a volta de 115 médicos de trabalho. Não, somos poucos, né, Inspetor Tavira? Somos poucos, mas atenção. Se comparado às especialidades que já existiam no país há muito mais anos, sim, nós já estamos bem a melhor. Sim. As especialidades já são muito antigas no país. Sim. Que não tem 50 médicos, o país todo. Sim. Por isso mesmo é que eu insisto, a medicina do trabalho tem de ser praticada por médicos de trabalho de facto, porque nós já somos um número razoável, não é? Ter 115 médicos não chega. Mas também o país não deve ter mais do que 10 ou 15 cirurgiões cardiotorácicos. Não é por isso que o clínico geral é mobilizado para operar o coração. Então, como se diz na gíria, cada macaco no seu galho. Então, nós podemos sim, não digo que a gente vai dar conta ao país todo, por amor de Deus. Mas é preciso disciplinar e, aliás, um dos papéis, também uma das funções do colégio, é controlar o exercício da atividade para os titulados para a especialidade. Nós temos esse papel também e está regulamentado. Inspetor Tavira, em relação também aos nossos técnicos de higiene e segurança no trabalho, como é que tem sido? Porque acredito o país é grande. Temos muitas empresas, centenas de empresas. Como é que tem sido o papel dos técnicos na parte, por exemplo, das inspeções para tentar atingir, não sei se até que ponto conseguem atingir todas as empresas? Como é que a IGT trabalha nesse sentido, por exemplo, de ter mais recursos humanos, né, capacitados? Como é que estamos? E para falar que eu também estou inscrita. Eu amo muito a parte da higiene e segurança no trabalho, fiz formação e fui me inscrever. Ok. E atuo. É como tudo, não é? O técnico de segurança, técnico de higiene, ergonomista, tal como a medicina do trabalho, estamos ainda num problema de número muito reduzido. Técnico de segurança até vai encontrar um bocado mais... Sim, porque até também tem a facilidade, já se pode faz formações, né? Cá, ao contrário... Higienistas são muito poucos também. Até as empresas muito bem robustas. Agora que estamos... Tudo isso passa por uma questão de cultura. Nós na IGT, por acaso, temos higienistas, mas ainda precisamos de formar mais. Ergonomista, temos pouco. Não sei se podemos passar 20 em país. Não acredito muito. Não acreditamos muito. Também. Nem mesmo higiene, ergonomia, não acredito que tenha. Que tenha essa... Técnico de segurança já tem. Sim, os técnicos já têm mais. E também com a nossa estamos a tentar fazer o diagnóstico de turismo técnico, porque em Angola ainda, infelizmente, todo mundo é técnico, independente do número de horas de formação.
E então nasceu, em 2022, o Instituto Nacional de Qualificações. Este Instituto Nacional de Qualificações está a trabalhar exatamente nos níveis de formação profissional. Ou seja, vamos começar a ter técnico, tal como agora temos médico avaliadores, né? Essa figura, vamos ter, depois ter que trabalhar com a ordem mesmo, com o colégio, para ver se conseguimos dar a formação específica a esses médicos. Sim, porque infelizmente não conseguimos estar até nas outras províncias, né? Exato. E já vai sendo gritante essa necessidade. Então, formarmos, acho que temos já falamos uma vez que- sobre isso. Já Falta falamos sobre só isso. vamos sentar e fazermos o programa e vermos o currículo dessa formação. Sim. E de igual modo também que os técnicos de segurança fez 20 horas, fez 40 horas, ele é técnico de segurança, igual uma pessoa que fez. Então, Licenciatura. sim. aqui vai ser o grau de correção por causa da empregabilidade, sair com um técnico de segurança, por exemplo, um indivíduo que tem a quarta classe, pode, sim senhor, estar numa empresa, numa obra, para supervisionar, que ele vai fiscalizar, não é? Porque há aqui vários níveis, várias classificações de técnico de segurança, tem aqueles que são operacionais que vão fazer, e aqueles que são os analíticos que vão ter com a norma, não sei como, e outros também. E nesse caso já está muito bem avançado, então da quarta classe até a sexta classe. Vamos ter os técnicos até o nível sexto. O ensino médio completo faz o curso de segurança e higiene, por exemplo, com uma carga de acordo com a carga acadêmica e vai ser técnico do sexto nível. No ensino superior, o grau de bacharel, fazer o curso e que vai ter o grau de técnico do sétimo nível. O licenciado, técnico do oitavo nível, e o mestre nono e o doutorado, o décimo nível. Então ali já vamos começar a ver como é que estamos distribuídos, quais são os níveis, e cada um, por exemplo, Doutora Solange, acha que vai fazer mais um curso, por exemplo, de ergonomista, aumentou o seu currículo, aumentou que pode ir depois na IGT para atualizar. Isso é que falta. Formação acadêmica nessa matéria, infelizmente, não temos. Eu, particularmente, trabalhamos com alguns colegas e fizemos um plano, entregamos à Universidade Agostinho Neto e também, na altura, a direção de quadros da presidência, né, da República, naquela altura, o presidente Eduardo Santos, e esta área estava alocada à Casa Civil. Hoje está alocada numa peça que é o INEQ. Isso eram quadros do Ministério da Saúde, da Educação, desculpa, na Casa Civil e do MAPTES, que fez está a trabalhar. Nesse momento, esse instituto funciona aqui no GAMEC, na antiga escola EFAL, lá está, e estão a trabalhar novamente para poderem saber o grau de classificação dos técnicos. Formação. E já começa a aparecer aqui algumas experiências, nesse momento em Angola está a decorrer um curso de pós-graduação na Academia BAI, através da empresa Inter. E aí, então, está-se a fazer, os técnicos para passarem cada vez ter mais curso de graduação. Já tivemos uma iniciativa que já foi fechada aqui pelo Dr. Poate, nesse dia, e até, graças a Deus, tive um certificado de mérito e honra por ter participado ativamente na formação dos novos médicos de trabalho e conseguiram formar também técnicos da IGT. Conseguiram formar técnicos da IGT. E eu acho que essa iniciativa vem e as entidades formadoras, nesse caso, universidades, temos tantas, institutos superiores, mas não tem esse curso. Tem algumas matérias em alguns cursos. A ver, então, precisamos urgente termos esse... Exato. A inspeção do trabalho tem a pretensão, com outros órgãos, fazer um curso de especialização. Eu sou jurista, aquele médico que nos está fazendo um curso de especialização nessa matéria, com 600 a 1000 horas, por exemplo, para ele se especializar, e vai fazer o seu trabalho muito bem, tendo em conta, então, essa dificuldade de recursos humanos. Queria também que deixasse aqui também para as pessoas que estão nos assistindo, de falar aqui um bocadinho, que eu acho que é muito importante, o papel ou a importância das empresas terem os técnicos de higiene e segurança no trabalho. Qual é o papel, o que é que este técnico, quando é posto ali numa empresa, o que é que ele tem de fazer? Bom, o técnico de segurança, e falaste muito bem de pouco tempo, as empresas não podem só pensar em investir na segurança do trabalho para fugir à expensão. Não. Tem que fazer para criar qualidade de vida no trabalho, para o trabalhador. E os empresários, também empresários, pensam que investir na segurança é um desperdício.
mas no fundo está a poupar. É um benefício. E eles têm que começar a pensar. Essa cultura que tem que ter os nossos empregadores. E os nossos trabalhadores também têm que deixar de pensar que eles são super-homens. Tem que deixar que Deus vai lhe proteger sempre, mesmo ele se atirando no lugar onde tem jacaré. Não, ele vai ser comido. Jacaré, você vai lá. Tem que ter muita sorte para sair. E o papel do técnico. E outra coisa, as empresas, muitas empresas, porque houve uma evolução que deixamos hoje o setor petrolífero, o setor não petrolífero também já está a investir muito na segurança. Sim. Avançou muito. Sim. Se avançou muito. Yeah. E aí, neste caso, o papel do técnico de segurança do trabalho é mesmo na identificação dos perigos, avaliação dos riscos, de forma que não seja um elemento nocivo ou agressivo para o trabalhador. Okay? Ele tem que ser controlado e mitigado. É preciso educar mesmo essas pessoas. Vamos só dar um exemplo muito rápido aqui em Luanda, em que houve no município de Luanda, em que o governo colocou as pedonais. Mas depois o administrador entendeu que ao lado das duas pedonais tinha que colocar as passadeiras. E não ouviu as pessoas. Okay? Se as pessoas já têm dificuldade de passar na pedonal, e você mete mais aí as passadeiras, está a dizer, pá, você tanto pode passar ali Ali como como passar passar aqui. que sim. Enquanto o pedonal elimina o risco na origem, o risco de atropelamento, já a passadeira não, diminui. Por quê? Porque quando as pessoas ficam expostas, a probabilidade de ocorrer o acidente naquele momento é maior. Ele está lá a passar, é preciso se for um carro voador, então que vai sair daqui para bater lá em cima. Não é? Então, Subir e atropelar, depois voltar. e falando disso, eu fui por acaso ontem que eu fui comprar uma peça do carro e eu estacionei o carro. Eu, quando olhei para a pedonal, eu vi o cachorro subir, passou, mas no entanto as pessoas atravessarem aí. Veja só, até o carro. Que grande Até lição. o carro é verdade. Dá-nos uma Nós, grande lição. os tais racionais, estamos a passar aí a correr o risco de ser atropelado. Vai ver. E depois, nós temos um problema sempre de ser vítimas. Não queremos acatar aquilo que nos dizem. Então, o plano de formação, instrução, acompanhamento, supervisão, esse é o papel do técnico de segurança. Não pode se vestir, ele tem um poder de autoridade na empresa. Se ele verificar que o trabalho que está submetido à Solange pode prejudicar a ela, o ambiente e a própria empresa, tem essa autoridade de parar a atividade, pedir para parar o trabalho, reparar a situação que está mal e depois só assim que o trabalhador pode retomar o seu trabalho. Existe alguma linha de denúncia, mas assim que seja a norma que os trabalhadores podem utilizar? Eu não trouxe panfleto. Temos linha de trabalho e lei em todas as províncias do país. Todos. Em que os trabalhadores colocam os seus problemas, podem denunciar, como também podem deslocar-se aos nossos serviços. Estamos em todas as províncias de Angola. Na província do Zaire estamos no Mbaza Congo e no Soio. Benguela estamos no Lubito e também em Popo Benguela. Em Luanda estamos nesse momento no Alameda, no prédio na Rua da Missão, no prédio da TAG, em Viana, no antigo CGST e na zona econômica de, agora hoje, Icolibengo, não é? Outra província, mas pronto, então, está lá. E então pode, sim senhor, não tenho aqui mesmo os números, mas talvez por outra via poderei partilhar. É um nível. Ou da próxima vez que vier, não é a primeira nem a última vez que vem. Sim, será convidado outras vezes. Podemos partilhar esses dados, esses números são públicos. Eu, por acaso, até ando com aquilo no carro, panfletos para distribuir, mas infelizmente não consegui trazer. Ok. Pronto, estamos a chegar aqui ao fim deste nosso episódio. Então, queria dar aqui 1 minuto a cada um para deixar aqui algumas considerações daquilo que nós abordamos. Então, é 1 minuto de fama. Bem, mais uma vez agradecer essa oportunidade. É um espaço que eu acho que podemos sempre deixar alguma informação que pode ser útil, né, para as pessoas. E mais do que isso, continuarmos com o trabalho de literacia
também aos nossos profissionais. Eu insisto no exercício responsável da nossa profissão, porque sei que o assédio, a pressão é grande. Hoje mesmo, quando vinha para aqui, um colega ligou-me e disse assim: "Epá, tem alguém à sua procura. Ele até está a pensar que você terá viajado. Disse que tentou ligar e não consegue. Mas disse-me que pá, ele está com cerca de 150 processos e quer alguém que limita atestados." Eu disse: "Bom, mas como assim? Alguém como eu, o que é que eu faço? O que é que eu tenho a ver com isso?" "Não, quero que você lhe indique alguém, mas alguém como?" As coisas não são feitas assim. Sim. Se foram feitos exames, alguém está lá a fazer os exames. É porque alguém que tem competências legais, técnicas para isso. Deve estar autorizado pela instituição reguladora. Agora, como é que está a procura do médico para assinar os autos? É possível que venha a encontrar. Ou se calhar é um procedimento que já Já tem estado a tem acontecer. sido usual para ele. E aquilo. Deus não vai sempre nos proteger, não importa o tamanho de erros que cometermos. Então temos que ganhar consciência. A IGT, só a IGT não é suficiente sim. para andar atrás de todas as anomalias que vão ocorrendo por aí. Nós temos que ter consciência do que é correto, né, para se fazer. Eu digo sempre, às vezes, lá no meu serviço, digo sempre: nós temos que ser os nossos próprios supervisores, os nossos polícias, temos que ser nós mesmos. Então, o caminho é este, sim. Não vai haver um inspetor de trabalho para cada profissional, para cada empresa. Não vai existir, assim como não há um polícia para cada cidadão. Não vai haver. É a nossa consciência. É a consciência. Eu educo muito a minha equipa em dizer sempre: todo o papel que vais colocar, o teu nome, a tua assinatura, estás a assumir, tenha sempre atenção, Isso. porque aquilo que vais colocar, seja para negativo ou positivo, tens que saber te defender ou defender aquilo que tu meteste. Então, quando a colocar, assina mesmo bem, assina com consciência. É aí que eu volto quando disse que há poderá haver em certos segmentos, em certas pessoas, de que o médico de trabalho parece só estar aí para pôr apto ou inapto. Esse apto ou inapto, subjacente a esse apto ou inapto, tem que haver algo mais. Se te perguntar está apto por quê, você tem que saber dizer porque é que está apto. Tem que argumentar. O inverso também é verdadeiro. Embora, desculpa, infelizmente isto é cultural nosso, porque não é só os atestados aqui, os ASUS, que acontece isso. Isso é como tudo. Quem quer tratar uma carta de condução, quem quer um atestado médico normal, desculpa, aqui a expressão chega em qualquer esquina, consegue-se. Então, isso infelizmente é algo cultural que nós já trazemos e que tem que ser... Que é preciso, isso foi dito lá no evento, no sim, evento, no e fórum, foi o membro da Tavira que levantou. Há que se mudar isso. Sim. Para você aceder ou ter, digamos, algum documento a partida considerado como aquele que te habilita ou que confere ou que define a sua robustez física, a sua capacidade mental para o trabalho, não pode ser um atestado médico administrativo. Um papel. Não pode ser aquele papel ali que é assinado, você vai numa clínica, o médico, se calhar nem te vê, você paga. E depois, não, doutor, tem aqui um atestado médico, o médico assina, está a assumir que o Tavira, a Solange ou o Manuel está apto para o trabalho. Olha, para que trabalho? Para que trabalho? Então, é tudo isso que temos que ir corrigindo. É um outro aspecto também que eu gostaria muito de ver mudado no país e teremos que ir para aí. Uma vez que eu falei sobre isso com o doutor Tavira, a medicina do trabalho no setor público. Ou seja, os riscos profissionais enfrentados pelos profissionais ligados ao setor público são iguais ao setor privado. E há que valorizar também esses trabalhadores. A saúde que se pretende proteger no setor privado é a mesma saúde também no setor público. Então, terá que se evoluir. Claro, tudo leva o seu tempo.
mas precisa-se evoluir com um programa nacional de saúde ocupacional que envolva instituições mesmo, sim, o próprio Ministério diga. Não fazendo aqui publicidade, mas vou fazer aqui algo, porque acho que os méritos têm que ser dados. Eu, em tempos, ou alguns anos atrás, tinha visto o estatuto orgânico de uma instituição pública, de uma instituição de saúde, um hospital terciário. E no seu estatuto orgânico, estava lá, consta, um serviço de medicina ocupacional. E às vezes eu me pergunto, será que este é o único ou todos neste nível terão também isto? E fui ver que muitos têm. E depois lá veio também aquela questão, mas não implementam por quê? Não precisa ser, porque o trabalhador, todo ele não é trabalhador, se é privado, se é público, todos têm, é trabalhador, e a saúde ocupacional tem que estar implementada em todas as instituições. E por acaso dei muita força a esta instituição. Essa instituição, por acaso, é estatal e hoje acho que é a única instituição de saúde que tem um serviço com médico do trabalho, que tem enfermeiro do trabalho formado, que tem técnicos de higiene e segurança e estão ali a implementar este serviço. E às vezes até brinco, digo, olha, isso tem que ser o projeto piloto. Mas aí está, isso também tem a ver, não aqui criar polêmica, mas tem a ver também com consciência, né? Mas por que nós não implementamos? Lá está ali. Mas a análise que eu faço sobre isso é que eu acho que o foco ainda não é este. O foco ainda são os problemas mais candentes. Hoje, por exemplo, estamos a lutar com o problema da cólera, né? A malária que nunca nos larga. E outros problemas mais presentes. Então, ainda não se evoluiu ao nível de ver a saúde do trabalhador do setor público. O que é uma pena, porque nós até hoje, por exemplo, estamos a viver essa situação de cólera. Nós vivemos há uns anos atrás, e que ainda vivemos até hoje, a Covid. E as pessoas às vezes acham que no hospital, numa instituição de saúde, ou mesmo nas empresas, mas principalmente na instituição de saúde, e até estatal, que vivemos com muito mais demanda essas situações. Hoje a cólera, ontem a Covid. E que o médico do trabalho, os técnicos de higiene e segurança têm um papel fundamental para estar ali a criar as ações para a proteção desses trabalhadores e daquele ambiente, até daquela instituição. Para a continuidade do trabalho em si, esse que presta serviço, né? O médico tem que estar bom. E que infelizmente às vezes não somos tidos nem achados. Essa situação da saúde ocupacional. Não quero criar aqui polêmica. Não, da saúde ocupacional. Não, mas é uma análise. Eu assumo em qualquer lugar mesmo. Saiu a lei de base da função pública em 2022. A linha G do artigo 9 dessa lei já dita a obrigatoriedade das instituições públicas reverem os seus estatutos e colocarem a segurança e higiene do seu trabalho. Já lá está. Mas, além disso, se repararem bem o decreto 31/94, né, Sim. o seu artigo 36 já diz que as instituições públicas da administração local e central do Estado devem adequar os seus estatutos de forma a cumprir o normativo naquele diploma. O artigo 57 do decreto 53/05, de 15 de agosto. Lá está tudo isto. Mastigaste todos os artigos. Lá está essa oportunidade. Ok, eu vou, no dia 20, vou estar numa instituição importante de decisão nesse país. Vamos falar exatamente sobre essa questão. As pensões de trabalho já fez um memorando para a implementação desses serviços na função pública. Está a caminhar muito bem, mas também já há instituições públicas que já estão bem avançadas. Eu fico muito feliz agora, por exemplo, a Polícia Nacional, os serviços prisionais. Eu tenho aqui a fotografia que tive na sexta-feira lá, palestra sobre a segurança do trabalho nos serviços prisionais. A Direção Nacional de Viação e Trânsito, etc., já estão a preocupar-se com o Ministério das Finanças, quase todos os seus elementos estão a começar a implementar esse serviço já. Aqui o grande problema é a primeira coisa, a sensibilidade de quem decide. Isso. Porque aquilo já está na lei. Acima de tudo. Sim. A outras instituições é as limitações financeiras no orçamento do Estado.
que já está a se prever nos próximos anos o orçamento. Que vemos uma coisa, eu sou inspetor, né? Trabalho, eu aplico multa, agora é contra Coimas, não me mudou. Agora Coimas. E eu aplico multa sobre a falta de seguro e de acidente de trabalho dos institucionais, mas eu, no entanto, também estou em risco. Na estrada, não sei o quê, mas ainda não tem essa componente, né? Na função pública, mas já há instituições que estão tendo. Então eu acho que o nosso trabalho mesmo é na consciencialização. Sim. Agora, quanto ao meu minuto, eu queria dizer assim, há muita gente que eu vejo, sobretudo jovens, mas adultos, acadêmicos, que dizem sempre que queriam um país bom, queriam uma Angola boa, uma Angola melhor. Mas essas pessoas que querem um país bom já mudaram? Exato. Se eu posso mudar, se a Solange mudar, se o Tavira mudar, se eu quero mudar, o Abel mudar, teremos o impacto de um país bom. Se você que é professor numa universidade e aceita ser corrompido por um professor, está a meter um quadro incompetente e vai fazer com que o país não fique bom. Há muitas vidas que estão a se perder por conta da negligência e por causa também da falta de empatia às pessoas. Nós queremos, sim senhor, o dinheiro faz falta para resolvermos algum problema, mas vamos ver que depois temos o nosso irmão. Cada angolano, cada jovem nas estradas, está a morrer jovens. Esses jovens que têm a força motriz. E vamos adiar cada vez mais o país. Se queremos ter um país robusto do ponto de vista financeiro, do ponto de vista humano, temos que investir um bocadinho mais na formação dos nossos filhos, temos que fazer um país bom. Nós é que temos que mudar. Você que está no teu carro e pega a lata da gasosa e a garrafa e atira para a rua, você que vai na praia banhar, leva as garrafas, etc., e deixa lá, e amanhã vai criticar que não, a praia não está boa enquanto você sujou. Será que quer também que Jesus Cristo manda uma equipa para fazer milagre de limpar? Não, somos nós que temos que fazer um país bom. Sim. Vamos investir na segurança, vamos investir na prevenção, para que então tenhamos uma empresa robusta. Isso é que eu queria aconselhar a todos os trabalhadores e aos empregadores. Para ter o lucro, tem que investir na saúde do trabalhador. Sim, não vais ter lucro sem fazer isso. Podes comprar as máquinas mais robustas do mundo, mas se não tiver pessoa bem treinada, saudável, não temos... não teremos um país bom. Não. Então esse é o apelo que eu deixo para todos. E vamos continuar também, encorajar, continuar com esse programa. Nós estamos disponíveis para darmos toda a nossa contribuição. Aliás, temos feito o nosso trabalho e enquanto estivermos vivos, vamos continuar a trabalhar para o bem da Angola. E faremos isso sempre. Pro bônus. Ok. Então, olha, chegamos ao fim do nosso podcast Trabalhador Seguro. Eu agradeço, Dr. Pat, muito, muito, muito obrigada. Que isso. Inspetor Tavira, agradeço a oportunidade. muito, muito, muito obrigada. Espero tê-los outras oportunidades em outros episódios, falarmos outros assuntos, porque o foco é mesmo este, é cada vez mais falarmos sobre saúde ocupacional. Então, os temas são vastos, temos muito para falar, então eu espero-vos numa próxima oportunidade. Tá, vocês, espero que as perguntas, questões que queiram colocar, deixem que nós vamos ter o maior gosto em responder. Então, até o próximo episódio e até lá.